Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E hoje eu começarei a tratar de um assunto muito importante da história do Brasil. Eu começarei a trabalhar o chamado Segundo Reinado. É um assunto fundamental, complexo, amplo e que aparece em qualquer prova, em qualquer vestibular que você for prestar. Então fiquem atentos. Já aviso a todos que farei mais de um vídeo acerca desse assunto. Afinal, quando se trata de segundo reinado no Brasil, olha quantos assuntos precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar a política interna, que é o tema desse primeiro vídeo aqui. Precisamos trabalhar a política externa, Guerra do Paraguai, relações com a Inglaterra, a questão da abolição da escravidão, o processo de abolição da escravidão, com as várias leis até a Lei Áurea de 1888, e também sobre a cultura, a criação de uma identidade nacional e o patrocínio das artes aqui no Brasil, promovido por Dom Pedro II, que acabou atuando como mecenas. Então, são vários os temas que devemos abordar aqui. Por isso, eu iniciarei hoje uma série de vídeos sobre o segundo reinado no Brasil. E antes de iniciar esse vídeo, peço para que você, que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações com o sininho e, ao final do vídeo, se gostar do conteúdo, deixe um like aqui que me ajuda bastante e também, se achar pertinente, compartilhe com os amigos. Então vamos lá, gente. O tema da aula de hoje é a política interna no primeiro reinado. No segundo reinado aqui no Brasil, tá? Então vamos lembrar uma coisinha aqui. Eu já fiz um vídeo nesse canal sobre o período regencial, tá? Então quem não assistiu, vou deixar aqui em cima no card, clica aqui e assiste, porque para entender agora precisa entender o período regencial, né? Então o que eu posso dizer para vocês? Como que começa o segundo reinado aqui no Brasil? Com um episódio que ficou conhecido como golpe da maioridade em 1840, que você pode questionar, mas será que foi golpe mesmo? Não foi? Enfim, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas o que vocês precisam entender? Que em 1840 a maioridade de Dom Pedro II foi antecipada. Ele era um jovem de 14 para 15 anos e pela Constituição de 1824 ele precisava atingir 18 anos para poder assumir a coroa. O Brasil tinha um imperador, né? Durante todo o período regencial o Brasil teve imperador, Dom Pedro II, só que ele não tinha idade para governar, né, segundo a Constituição. Então os regentes governaram em nome dele. E a gente sabe que a regência foi um período assim terrível da história do Brasil, né? Revolta separatista para todo lado, o Brasil se fragmentando, algumas regiões chegaram a declarar-se independentes, né? Então era revolta para todo lado, ninguém respeitava o governo regencial, foi bastante complicado. Tá? Um período onde as elites locais ganharam muita força aqui no Brasil. Por isso, ali, né, no final do período regencial, durante a regência de Pedro Araújo Lima, que foi o período ali do regresso, né, e era extremamente conservador, os chamados liberais, né, que eram chamados progressistas, na verdade, os liberais, eles acabaram formando o chamado Clube da Maioridade, decidiram se reunir nesse Clube da Maioridade e chegaram até o Senado brasileiro e falaram, precisamos colocar o Dom Pedro II no poder logo, senão o país já era, senão não vai ter Brasil mais. E é curioso, né, porque foram os liberais que arquitetaram a maioridade, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, né? E se a gente for parar para pensar, os conservadores vão ter uma proximidade maior com o imperador, defendem o Estado mais centralizado e tudo mais. Porém, quem colocou o Dom Pedro II no poder foram os liberais, foi o Partido Liberal. Até porque o Partido Liberal tinha interesses por trás. Durante a regência de Araújo Lima, Pedro Araújo Lima, os liberais ficaram preocupados com aquele governo extremamente conservador e pensaram, bom, se a gente colocar o Dom Pedro II, nós podemos depois, né, barganhar com ele e tudo mais, tentar chegar mais ao poder e também podemos acalmar os ânimos, porque o Brasil está virando, né, uma zona. E a gente não pode esquecer o seguinte, tanto os membros do Partido Liberal quanto conservador, grande parte deles eram donos de escravos. E o medo que esses caras tinham era que o Brasil seguisse a chamada América Espanhola, né, os nossos países vizinhos, que começaram com processos revolucionários, foram fazendo as independências, né, e o caudilismo foi fragmentando
os territórios dos países vizinhos ao Brasil e a abolição da escravidão foi acontecendo em todos esses países. E o medo da elite brasileira era justamente permitir movimentos mais populares. Então foram lá os liberais, se aproximaram, anteciparam a maioridade, Dom Pedro II assume como imperador em 1840. E aí começa o segundo reinado, que foi de 1840 até 1889, 49 anos. Ninguém governou o Brasil mais do que Dom Pedro II, nem perto disso, né? Ninguém governou o Brasil por 49 anos seguidos. O segundo que mais governou o Brasil foi Getúlio Vargas, que governou já na República de 1930 até 1945, na chamada Era Vargas, 15 anos, e depois de 51 a 54 até seu suicídio. Então podemos dizer que o Vargas governou o Brasil aí cerca de 18 anos ao todo. Dom Pedro II, governou por 49 anos. Então por isso é um período longo, complexo, com muitos acontecimentos, e é o período que o Brasil de fato se forma como Estado-nação. É o período que surge uma identidade brasileira de fato, principalmente durante a Guerra do Paraguai. E aí você tem um fortalecimento de um exército nacional de fato e tudo mais. É um período muito importante, é o período da abolição da escravidão, enfim, tem um monte de tema aqui para trabalhar. Tá? Então vamos falar dessa política interna. A partir do momento que Pedro II sobe ao poder, ele era muito jovem, de 14 para 15 anos. Até uma questão interessante é analisar as imagens do imperador, né? São poucas as imagens que datam do início do governo de Dom Pedro II, pelo menos as imagens oficiais. Por quê? Ele era muito jovenzinho e o pessoal não queria passar uma imagem de um imperador muito imaturo, muito jovem e tudo mais. Você pode até pensar, poxa, mas ele não era de fato 14 para 15 anos? Pera lá, gente, desde muito pequeno Dom Pedro II ele aprendeu a governar, já falava várias línguas, dominava vários conteúdos, né? Era muito bem aconselhado, então desde muito criança o Pedro de Alcântara ele foi preparado para governar. Não é igual hoje. Então ele, apesar de 14 para 15 anos, ele era muito mais maduro e preparado do que qualquer adolescente hoje com 14 e 15 anos, né? Mas não caía bem aquela imagem de alguém muito jovem num país que estava fervendo. Então as imagens oficiais acerca de Dom Pedro II, isso já desde o início, vão sempre tentar passar o ar de alguém maduro, mesmo sendo jovem. Logo no início já aparece um Dom Pedro II com uma barba grande, né? Mesmo jovem, tá? Então alguém com aquele olhar sereno, alguém sempre muito bem decidido. Passaram uma imagem de Dom Pedro II ao contrário da de seu pai. Quando aparecem as imagens de Dom Pedro I, é sempre em cima de um cavalo, guerreando, né? Aquela questão militar. Dom Pedro II não, sempre com o seu sobretudo, com o seu casaco, parecendo um cidadão mesmo, né? Não um militar, com um olhar sereno, alguém que passa tranquilidade, alguém que passa seriedade. Num momento que o Brasil precisava não de um militar como Dom Pedro I, né, mas alguém que usasse a razão para tomar as decisões, como Dom Pedro II. E fazem questão de passar essa imagem. Tá? Bom, a política interna ela vai ser dada da seguinte forma. Havia dois partidos políticos no Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Quem eram eles? Quem compunham? É difícil, gente, porque esses partidos eles são muito heterogêneos, eles não são homogêneos, digamos assim, e eles mudam conforme o tempo, mas vou resumir para vocês, né? Pensem assim, o Partido Liberal ele era mais federalista, queria mais autonomia para as regiões e menos poder para o Dom Pedro II, menos poder centralizado. E o Partido Conservador acabava defendendo um poder mais centralizado na figura do imperador. Tá? Então, geralmente, quem compunha ali o Partido Conservador eram latifundiários, né, donos de escravos, aquelas famílias bem tradicionais, enquanto que o Partido Liberal também tinha latifundiários, donos de escravos também tinham, né, mas grande parte deles eram profissionais liberais, profissionais urbanos, uma nova elite que ia surgindo. Tá? Então, há uma certa diferença aí. Tudo bem? Então, num primeiro momento, que o Pedro II sobe ao poder, ele monta um gabinete, ou seja, ele se cerca de ministros liberais. Por quê? Foram os liberais que colocaram ele no poder. Então, ele monta um gabinete liberal, no primeiro momento. Só que isso é um problema. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados, a maioria era conservadora. E havia um embate entre esses dois grupos, como eu disse para vocês. Apesar de não haver grandes diferenças, era muito mais disputa entre famílias, disputas internas, né? Disputas pessoais. Só que aí era o problema, os liberais compunham o gabinete, eram os ministros. A Câmara dos Deputados, conservadora.
ficava difícil, os ministros não conseguiam aprovar praticamente nada. Então, nas eleições de 1840, porque naquele ano teve eleições para a Câmara dos Deputados, os liberais usaram das fraudes e da violência para fazer com que a maioria da Câmara dos Deputados também se tornasse liberal. Isso era muito comum, viu, gente? Não existia aqui justiça eleitoral, então as fraudes, o uso de violência, né, que também vai continuar durante a Primeira República depois, eram muito comuns na política brasileira. E poucas pessoas votavam, o voto era censitário, vamos lembrar, não era obrigatório. Tá? Então, essas eleições de 1840 ficaram conhecidas como eleições do cacete, para vocês terem ideia. Quem deu esse nome foram os conservadores, acusando os liberais de usarem da violência para conseguir maioria na Câmara. O Dom Pedro II fica sabendo disso, olha essas acusações e dissolve o seu gabinete liberal em 1841. Tá? Ele monta daí um gabinete conservador em 1841. E aí, com esse gabinete conservador e com uma Câmara conservadora, o que ele faz? Né? Ele começa a centralizar o poder em suas mãos novamente, trazendo de volta o Conselho de Estado, que eram os conselheiros do rei, os conselheiros do imperador. O Conselho de Estado eram pessoas escolhidas pelo imperador, que seriam seus conselheiros, e juntamente com o Conselho de Estado retorna o poder moderador, criado pela Constituição de 1824, tá? Então olha a centralização do poder. E lembrando que o poder moderador, ele não era simplesmente, o imperador queria fazer isso, ele ia lá e fazia com o poder moderador. Ele consultava o Conselho de Estado. Então o Conselho de Estado e imperador juntos atuavam através do poder moderador quando achavam necessários, que era o famoso quarto poder. Isso traz resultados. Tá? Em 1842, alguns liberais mais radicais se exaltam contra o gabinete conservador, que eles queriam chegar ao poder, né? Não estavam concordando com aquela centralização de novo e tudo mais. E aí estouram algumas revoluções liberais em 1842 em São Paulo e em Minas Gerais. Cidade de Barbacena, em Minas Gerais, Sorocaba, aqui em São Paulo, né? Tendo atuação de nomes conhecidos como o próprio Padre Feijó, que tinha sido regente do Brasil. Mas essas revoluções elas acabam não tendo um apelo popular muito grande, é mais uma disputa entre as elites políticas e acaba sendo rapidamente sufocada. E isso é uma característica. Dom Pedro II, quando chega ao poder, qual que é o grande objetivo dele na década de 40? Apaziguar e unir o país. E esse é o grande problema. Por quê? Porque quando Dom Pedro II chega ao poder, ainda estava acontecendo a balaiada no Maranhão e a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. E aí estoura essas revoluções em São Paulo e Minas, em 42. Então, a elite política, tanto liberais quanto conservadores, queriam uma coisa de Dom Pedro, né? Apaziguar internamente o país e evitar com que a escravidão, por exemplo, acabasse de alguma forma. Tá? E o Dom Pedro II ele vai fazer isso. Ele vai apaziguar, de fato. Ele consegue apaziguar o país. Tá? Então, gente, entenda uma coisa. Eu gosto de usar aqui um trecho muito conhecido de um político da época chamado Holanda Cavalcante, tá? Que ele falava o seguinte: nada mais liberal que um conservador na oposição. Nada mais conservador que um liberal no poder. E é daqui que vem a famosa expressão que liberais e conservadores, ambos são farinhas do mesmo saco. Claro que a gente pode questionar essa frase, podemos questionar esse termo, mas o que ele quis dizer aqui? Quem mandava no Brasil, na verdade, era Dom Pedro II. Liberais e conservadores tinham diferenças? Até tinham, mas eles tinham muito mais semelhanças do que diferenças. Né? Não estou falando aqui dos radicais, por exemplo, os que estão liderando a revolta aqui de 1842 são radicais, liberais mais radicais. Mas o Partido Liberal e o Partido Conservador, ambos eram donos de escravos, ambos eram latifundiários em grande parte, e ambos queriam manter a escravidão. E ambos fizeram um pacto com o imperador: olha, você nos protege e acalma as revoltas pelo país, e nós damos o poder a você. Embora haja algumas divergências. Tá? Os dois, tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador, compunham a elite do Brasil. Enfim, Dom Pedro II vai lá e consegue apaziguar. Dom Pedro II ele apaziguou tanto as revoluções de 42 quanto a balaiada e a Guerra dos Farrapos. E o que ele fez? Ele anistiou
os revoltosos. Por quê? Como eu disse, ele queria passar essa imagem de um imperador sereno, um imperador não impetuoso, não um imperador movido por paixões, um militar, não. Um imperador sereno que quer unir o país e não dividir. Tá? Então ele vai lá e anistia os revoltosos. Claro que alguns, os mais exaltados, e quando eram negros, por exemplo, acabavam sendo presos, né? Porque a questão da escravidão é muito importante. Não queriam que nenhum negro ou escravo servisse de exemplo para os outros. Aí a situação era diferente. Bom, ainda falando sobre a política interna no Brasil, em 1847, algo novo surge na nossa política. Uma espécie de parlamentarismo foi criado pelo Dom Pedro II. Por quê? Através de uma reforma, de um decreto vindo do Poder Executivo, ou seja, do Imperador e do Conselho de Estado, foi criado um novo cargo aqui no Brasil, a partir de 1847, o cargo de Presidente do Conselho de Ministros, que servia como se fosse um primeiro-ministro. E aí o Brasil acaba virando uma espécie de parlamentarismo, que ficou conhecido e aparece nos livros geralmente como parlamentarismo às avessas, mas devemos questionar esse termo, por quê? Porque ele toma como referência o parlamentarismo inglês, como se o parlamentarismo inglês fosse o modelo a ser seguido pelo mundo, e tudo que fosse diferente, como no caso do Brasil, é às avessas, porque é o contrário do inglês. Então devemos questionar. Mas Dom Pedro II cria uma espécie de parlamentarismo. Só que por que em relação ao inglês ele ficou conhecido como as avessas, ou seja, ao contrário? Porque como que funciona na Inglaterra até hoje? Já era assim naquela época, na verdade desde a Revolução Gloriosa e até hoje. Seguinte, a população inglesa vota para deputados para compor o parlamento. O parlamento é composto, o líder do partido que mais conseguiu cadeiras no parlamento se torna o primeiro-ministro e monta o gabinete. Ou seja, vem do povo, né? O povo elege os deputados, o partido que vence, o seu líder se torna primeiro-ministro, e aí ele se torna chefe de governo e o rei ou rainha lá é o chefe de Estado. O rei reina, mas não governa, lá na Inglaterra, lembrem-se. Aqui no Brasil vai ser o seguinte, vai ser ao contrário. O imperador Dom Pedro II, ele nomeia o presidente do Conselho de Ministros, que seria o nosso primeiro-ministro. Ou seja, já começa aí diferente. E aí o presidente do Conselho de Ministros monta o gabinete, escolhe os ministros, certo? Os ministros, aí, esse gabinete que foi montado, organiza as eleições para deputados, para a Câmara, né? Ou seja, quem está no poder que organiza as eleições. E aí o voto é censitário, a população vota, escolhe. Então, ele vem ao contrário, né? O parlamentarismo no Brasil vem de cima para baixo. E detalhe, através do poder moderador, o imperador poderia dissolver tanto a Câmara dos Deputados quanto o gabinete, quantas vezes ele quisesse. Então veja o poder que Dom Pedro II tinha. Então é um parlamentarismo, mas aqui o rei reina e governa, né? Não é igual o da Inglaterra que o rei reina, mas não governa. Aqui ele reina e governa. Porque é ele que está controlando a política, é ele que escolhe o primeiro-ministro, ele pode usar o poder moderador e dissolver a Câmara, dissolver o gabinete e tudo mais. Não é à toa que ao longo dos 49 anos que Dom Pedro II governou, o Brasil teve 36 gabinetes. Aí você pode pensar, poxa, então foi uma política instável. Não, muito pelo contrário. Dom Pedro II foi o responsável por estabilizar a política interna no Brasil através desse modelo. Por quê? Existiam dois partidos, conservador e liberal. O Dom Pedro II ora nomeava um primeiro-ministro, um presidente do Conselho de Ministros conservador, ora nomeava um presidente do Conselho de Ministros liberal. E aí esse montava o gabinete. Ou seja, tanto o Partido Liberal quanto o Conservador ficavam tranquilos, porque sabiam que hora ou outra iam estar no poder. Então isso acalmou os ânimos, apaziguou. Então você olha e fala, poxa, 36 gabinetes, calma. Isso foi de propósito. Tá? E aí era um grande problema, né? Por quê? Porque quando o Dom Pedro II escolhia um presidente do Conselho de Ministros, esse presidente do Conselho de Ministros, ele tinha que ser bem aceito tanto pelo imperador, ter a confiança dele, quanto pela Câmara depois, pelo parlamento, né? Pela Câmara dos Deputados. Então, quando o Dom Pedro II via que o cabeça ali, o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros não era bem aceito pela Câmara, tudo mais, ou ele dissolvia a Câmara ou ele dissolvia esse gabinete e nomeava outro. Tá? Para tentar sempre manter, então, uma política
estável, né? Uma política interna estável, tudo bem? Então por isso ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. E o poder moderador acabava atuando então como necessário para mover aí a política, o carrossel da política brasileira. Claro, existem várias charges desse período que criticam o Dom Pedro II por conta disso, né? De autoritário, charges da época, eu vou colocar algumas para vocês aí, mas isso acabou apaziguando o Brasil, né? Bom, mas mesmo assim, um ano após a criação desse novo modelo, estoura mais uma revolução aqui no Brasil. A última, hein? Que o Dom Pedro II teve que controlar. A Revolução Praieira, que estoura lá na província de Pernambuco. Mais uma vez Pernambuco, né? Onde aconteceu a Confederação do Equador, onde aconteceu a Revolução Pernambucana, mais uma vez Pernambuco. Gente, em 1848 estoura a chamada Revolução Praieira. Por quê? Foi uma revolução de caráter liberal, né? Então, o partido que vai liderar, na verdade, era um partido que ficou conhecido como Partido Praieiro. Quem era esse Partido Praieiro? Eram membros liberais mais radicais, que saíram do Partido Liberal e fundaram essa nova espécie de partido que ficou conhecido como Praieiro. Por quê? Porque eles se uniram em torno de um jornal, jornal chamado Diário Novo. E a sede desse jornal ficava numa rua chamada Rua da Praia, lá na cidade de Recife. Eles se reuniam ali, escreviam nesse jornal e tudo mais. Então eram liberais mais radicais. Tudo bem? E eles vão pegar os ventos da Primavera dos Povos que estava acontecendo na Europa naquele momento, 1848, né? Começando lá em Paris, se espalhando pela Itália, pela Alemanha, várias revoluções liberais se esparramando pela Europa e também já em 1848 pela primeira vez aparecendo reivindicações socialistas na Europa e que também chegam até o Brasil. Não o socialismo de Karl Marx. 1848 é quando o Manifesto Comunista é publicado, mas Marx ainda era muito pouco conhecido. Mas sim o socialismo chamado utópico de Proudhon, Owen, né, Charles Fourier, tudo bem? E essas ideias revolucionárias elas chegam até Pernambuco. Por quê? Porque o pessoal lá em Pernambuco estava revoltado. Tinha várias reivindicações, vários grupos lá em Pernambuco que estavam revoltados, né? Por quê? Porque, primeiro, tinha uma família do Partido Conservador chamada Família Cavalcante que dominava praticamente todas as terras da província. Né? Então, havia uma desigualdade, haviam aqueles mais radicais que queriam uma reforma agrária, né? Digamos assim, já embebidos pelas ideias socialistas do socialismo utópico contra a família Cavalcante. Sim, existia, de fato. Tá? Existiam também os comerciantes que falavam que os portugueses dominavam o comércio ali em Pernambuco e queriam que os portugueses fossem expulsos dali. Também, sem dúvida nenhuma. Existiam aqueles que pediam o fim da escravidão? Sim, existiam também. Existiam aqueles que queriam sufrágio universal, voto para todos? Também. Então eram várias reivindicações e vários grupos. Né? Então nós podemos falar que Pernambuco, a economia de Pernambuco já há muito tempo vinha em decadência, o açúcar já não dava mais aquele dinheiro, havia uma desigualdade muito grande na distribuição de terras, os portugueses dominavam o comércio na região e para piorar a situação, um membro do Partido Conservador aqui estava como presidente da província de Pernambuco e isso gerou mais revolta ainda entre os chamados liberais. Tá? Então estoura a Revolução Pernambucana, que pediam sufrágio universal, liberdade de imprensa, abolição da escravidão. Alguns queriam até uma proclamação da República com um modelo federalista. Tudo bem? Bom, esse movimento foi bastante intenso, durou 2 anos, até 1850, e mais uma vez Dom Pedro II conseguiu acalmar os ânimos e conseguiu terminar com esse movimento. Foi o último que ele precisou reprimir, tá bom? Tanto é que no ano de 1853 começa o período da chamada conciliação. Dom Pedro II nomeia como presidente do Conselho de Ministros o Marquês do Paraná e o Marquês do Paraná monta o que ficou conhecido como Gabinete da Conciliação, onde ele chama jovens do Partido Liberal e jovens do Partido Conservador para fazer parte do gabinete. Nomeia tanto liberais quanto conservadores para os ministérios e isola os radicais. Tanto os liberais quanto conservadores que ele chama são os moderados, que aceitam dialogar com o outro lado. Os radicais ele tira fora. Então esse período ficou conhecido como período da conciliação. Claro que esse período vai até a Guerra do Paraguai, porque depois da Guerra do Paraguai o Brasil mergulha numa crise política bastante complexa.
Bom, gente, sobre a política interna, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa aula e que eu tenha ajudado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima!